Então tivemos o primeiro debate presidencial na Argentina e que Milei saiu como favorito, segundo várias pesquisas, com o eleitorado logo após e durante o debate também, analisando a performance dos candidatos principais, Javier Milei, o Sérgio Massa e a Patrícia Bullrich. E a verdade é que, analisando o debate, especialmente a parte econômica, que não é uma análise completa do debate presidencial, mas sim os principais temas que preocupam os argentinos, que são a economia, a verdade é que Milei se saiu muito bem e até surpreende a superficialidade dos demais candidatos, especialmente o Sérgio Massa e até mesmo a Patrícia Bullrich, que dentre ela e Sérgio Massa, sem dúvida que ela é 1000 vezes melhor, mas ainda assim no debate ela foi muito pouco articulada, se enrolou em algumas frases, até no raciocínio lógico, assim, deixou a desejar. Mas aqui a gente está vendo a liderança do Milei, que segue liderando agora para as intenções de votos para o primeiro turno, que é no dia 22 de outubro, e com possibilidade de ganhar ainda no primeiro turno. Olha só onde chegou a situação da eleição na Argentina. E eu quero mostrar aqui primeiro, então, essa tela, rapidinho aqui, uma notícia, até dado o valor econômico, aqui mostrando como aqui o debate que teve audiência de mais de 40 pontos na enquete aberta online na TV a cabo Todo Notícias. 48% dos mais de 650 mil manifestações de voto apontaram Milei como ganhador. Então, assim, aqui por essa enquete, uma vitória avassaladora. Mas temos mais enquetes, deixa eu colocar aqui na tela. Duas aqui, até depois de uma entrevista que o Milei participou com aqui o Trebuco. Numa pesquisa nas redes sociais, também a maior parte das pessoas, 41%, acreditando que Milei foi o grande vencedor. E depois, mais uma, deixa eu colocar aqui, também nesta mesma entrevista que eles colocaram na tela, aqui temos também o desempenho ao longo do debate. Milei já começa como principal, depois tem uma queda, depois acaba como principal, e ali o Sérgio Massa caindo e a Patrícia Bullrich superando. Mas aí temos então o desempenho do debate e novamente as pesquisas agora de intenções de votos dão possibilidade de vitória no primeiro turno. Ainda difícil de saber, mas ele é claramente o líder nas pesquisas. E é por que eu digo que nos temas fundamentais ele foi vencedor, que é com relação à inflação, à crise econômica na Argentina, à segurança também, crise de segurança pública. Isso tem sido uma das grandes queixas e é visível a criminalidade que na Argentina aumentou. E ele parece ser o único candidato, pelo menos no debate e olhando as propostas que ele já divulgou, o único que tem um plano realmente concreto, específico, com medidas concretas para colocar em prática uma reforma do Estado, reforma econômica, reforma monetária, programas para a segurança pública, enquanto os demais ficam muitas vezes em platitudes, em assim, um discurso assim, cheio de obviedades e sem nada de substância. Isso que me chamou ontem a atenção, especialmente, eu já sabia do Sérgio Massa, mas da Patrícia Bullrich, que tentando criticar o Sérgio Massa, criticou muito bem, mas e tentando criticar o Javier Milei, e ele dando a réplica e dizendo, bom, mas qual é o seu plano? Como é que você vai lidar com a inflação? Já que temos que debelar a inflação e equilibrar as contas fiscais, o que vocês propõem? E nada de concreto vinha do lado da Bullrich. Inclusive, um momento importante sobre as LELIQs, que é um instrumento monetário utilizado pelo Banco Central da República da Argentina para financiar o déficit fiscal e é uma das causas fundamentais da expansão monetária e, por consequência, da desvalorização do peso e da inflação que hoje o país vive mais de 120% ao ano. E ela não soube responder o que faria com as LELIQs porque possivelmente ela nem sabe o que significa as LELIQs. E é a parte fundamental da reforma do Milei. E uma das réplicas da Bullrich contra o Milei, dizendo que, bom, se a gente for ver quais países que não têm banco central no mundo, e citou 3 países assim minúsculos, e aí levando como conclusão, e o que esses países têm em comum, parafraseando a Patrícia Bullrich, é que todos são paraísos fiscais. Assim, honestamente, isso não é uma crítica. Ser um paraíso fiscal,
Suíça é um paraíso fiscal, já foi muito mais do que é hoje, e é por conta da segurança, da solidez do país. Então, quem dera se a Argentina pudesse se tornar um paraíso fiscal. Então, isso está longe de ser realmente uma crítica. Um outro ponto que ela também cutucou o Milei sobre o plano de dolarização, e a gente fez uma análise bem mais detalhada sobre como funciona esse plano. Os nossos membros aqui do canal Follow the Money, então se você não é membro, clique aqui embaixo para se tornar membro. Fizemos um vídeo explicando como funcionaria na prática o plano de dolarização, que ele é bem específico, tem todas as etapas, não é nenhum plano tresloucado, não, ele para de pé. Mas uma das críticas da Bullrich é que seria impossível, não adianta ele querer dizer o que quer fazer, dolarizar a economia, se ele não tem capacidade de fazer isso, porque não há dólares suficientes. E isso é uma falácia. O plano para de pé, há dólares suficientes, dólares há tanto em moeda física quanto em moeda eletrônica, mas é preciso explicar com detalhe o plano, não é meu objetivo aqui, mas essa é uma crítica infundada. Sim, é possível executar o plano do Javier Milei, tecnicamente. Se politicamente ele vai conseguir implementar, passando pelo Congresso ou fazendo referendo, são outros 500. Mas tecnicamente, sim, o plano pode ser executado. Aí do lado do Sérgio Massa, o que ele... Assim, é impressionante a pobreza de argumentos e de propostas, e ele é apenas retrato desse governo fracassado do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, e que herdou um Estado ainda inchado, com desequilíbrio fiscal e com uma dívida enorme, culpa também do antecessor, aí o Maurício Macri, que apoia a Patrícia Bullrich, mas ele em nenhum momento quase fala sobre o déficit fiscal. Como equilibrar as contas, como reduzir a máquina pública, e nada fala sobre isso. É sempre a mesma ladainha de programas de subsídios para exportadores, para desenvolver a indústria argentina, para que a gente possa acumular mais reservas. Aí ele também falou de uma, assim, impressionante, uma moeda digital, que esse é um dos planos do Sérgio Massa, é introduzir uma moneda digital, que isso vai também fomentar o comércio. Imagine, se com o peso físico já geram esse tipo de inflação, imagina se ele for completamente eletrônico. Cara, vai ser ainda mais absurda a inflação na Argentina e a desvalorização do peso. Seria um descalabro completo. E essa é uma das bandeiras, uma das propostas do Sérgio Massa. Além disso, uma crítica daí que ele fez, essa foi interessante. A crítica que ele fez contra a dolarização do Javier Milei, tentando evocar aí o patriotismo, soberania nacional, e que a gente não deve fincar uma bandeira estrangeira no Banco Central, assim como não deve fincar uma bandeira estrangeira nas Malvinas, e que isso seria desperdiçar o sangue dos nossos guerreiros. Assim, uma retórica sem pé nem cabeça. E novamente tentando mostrar que o país precisa ter um banco central e que é a soberania monetária que permite a Argentina conseguir se desenvolver e se tornar, ou voltar a crescer e desenvolver a sua economia. E aí citou o caso de El Salvador, Equador e Zimbábue, como 3 casos que dolarizaram e que supostamente seriam fracassos. Só que não são. El Salvador e Equador, a dolarização não apenas foi muito bem executada, como foi chave para eliminar a alta e hiperinflação que esses países sofreram. Basta olhar os dados. Então, hoje nenhum cidadão do Equador ou de El Salvador quer abandonar o dólar como moeda. É uma peça-chave, tanto é que os governos têm dificuldade de abandonar ou de reformar a economia, acabando com a dolarização, seja no Equador, seja no El Salvador. No caso do Zimbábue, foi diferente, e a dolarização também foi exitosa para combater aquela hiperinflação. Você se lembra da nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue? A altíssima, talvez das piores hiperinflações contemporâneas é a do Zimbábue. E a dolarização serviu para combater justamente essa destruição do poder de compra do dinheiro de lá. E conseguiu resolver. Olhem novamente os indicadores de inflação no país. Porém, reintroduziram a moeda, o dólar do Zimbábue, cerca de 3, 4 anos atrás, e novamente vemos
inflação recorrente e a moeda se desvalorizando. Isso é uma parte que eu acabei esquecendo de comentar, que foi uma fala do Massa direcionada ao Milei, que ele disse o seguinte, abre aspas, falando para os argentinos, sejam patriotas, defendam a nossa moeda e não promovam o uso do dólar, fecha aspas. Sim, honestamente, foi justamente a defesa da moeda argentina, a soberania monetária nacional, que permitiu que governos argentinos, ao longo de décadas, emitissem moeda para financiar a farra fiscal, e o resultado é esse desastre que temos agora. E na visão do Milei é justamente acabar com essa ferramenta, a moeda nacional, que é utilizada para roubar os argentinos, e ele tem razão quando ele fala isso, acabar com essa ferramenta é a solução para estabilizar os preços e trazer alguma sanidade econômica para a Argentina. E o plano dele é a dolarização, abdicar da possibilidade de emitir moeda, falsificar dinheiro, inflacionando ela e roubando os argentinos por meio da inflação. Essa é a ideia e eu só posso concordar com ele nesse quesito e discordar do Sérgio Massa. E é que tem um ponto importante que a dolarização da economia, então aqui já acaba a minha breve avaliação sobre os pontos econômicos do debate do Sérgio Massa e da Burrich, porque honestamente são os principais. Como diziam os americanos, it's the economy stupid, é a economia estúpido. As outras questões que até ele não saiu tão bem, o Milei, como a crítica que ele já fez, ou até a ofensa que ele já fez no passado contra o Papa Francisco, acho que ele pecou, foi mal nisso e não se saiu tão bem. A outra parte sobre os desaparecidos na ditadura argentina, também a forma como ele se colocou parece minimizar esse problema, acho que é mais a forma como ele fala do que o conteúdo em si, porque ele usa uma cifra que é oficial do governo argentino de vários anos, mas não é a cifra de vários órgãos multilaterais, até de direitos humanos. Então, há sim um debate sobre o real número de desaparecidos, mas é um tema importante, sensível e assim, triste da história argentina. Minimizar isso não é bacana, longe disso. Mas aí é um pouco do Milei que eu já critiquei em outros vídeos. Mas a parte econômica, que é realmente o principal problema na cabeça dos argentinos hoje, é a situação calamitosa da inflação, de desemprego, de pobreza, a pobreza que aumentou e muito na Argentina, 40% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza, olha que loucura. E aí ele se saiu muito bem. Realmente o Javier Milei conseguiu fundamentar o seu plano e explicar muito bem. E no caso da dolarização, agora eu encerro esse parênteses e volto à questão da dolarização. A dolarização em si não é uma panaceia, não é uma bala de prata, mas no plano do Milei, e eu concordo com esse plano, é um dos pilares iniciais para estabilizar o nível de preço na economia, para trazer estabilidade macroeconômica. Isso é fundamental. Mas em paralelo a uma estabilidade da moeda, também é necessário a reforma do Estado. E é isso que ele está promovendo, é isso que ele está propondo no seu programa de governo, é uma redução drástica do gasto público de privilégios, esse inchaço da máquina estatal argentina, e que praticamente nenhum outro candidato está falando, a não ser a Patrícia Bullrich, mas não de forma tão veemente atacar de frente esse problema, como é o caso do Milei. Então a reforma monetária, dolarização, junto da reforma do Estado, o que vai permitir uma redução também mais drástica de carga tributária para promover mais competitividade às empresas argentinas, junto também com uma reforma laboral. Então, é um conjunto de reformas econômicas fundamentais para promover alto crescimento na economia da Argentina. Aí a hipérbole do Javier Milei, logo na apresentação dele no bloco sobre economia, ele dizendo que se ele consegue promover todas essas reformas, que a Argentina em 20 anos se tornaria a Europa, acho que era isso, 15 ou 20 anos Europa, em 35 anos, se derem para ele 35 anos, a Argentina se torna os Estados Unidos em 35 anos. E alguns já usaram isso como ele já tendo uma visão de ditador, autoritário, que quer se manter no poder por 35 anos. O plano do Milei é reduzir ao máximo o poder do Estado e não aumentar o poder do Estado. É justamente o oposto. Aí, para mim, é mais uma retórica dele, porque, assim, também não é tão simples se tornar Estados Unidos em 35 anos. Agora,
É bem verdade que se essas reformas vão adiante, isso traria um dinamismo para a economia argentina, assim, é impressionante. Assim, aqueles que gostam de mercado, é hora de comprar a Argentina se isso vai adiante. Agora, aí dito tudo isso sobre o plano econômico do Milei e as dificuldades que ele pode enfrentar agora, é verdade que ele tem pela frente, ganhando as eleições, como parece ser o favorito, ele precisa colocar as medidas em práticas. E aí é um outro problema que a gente vai ver como ele vai lidar com ele. Assim, eu até agora eu tenho também receio, já falei isso pessoalmente para ele quando conheci ele em Porto Alegre ano passado. Não é tão simples assim. E simplesmente como ele fala, bom, se o Congresso não aprovar essas medidas, que tem amparo popular, isso é verdade, eu vou levar a referendo, a plebiscito. Eu realmente tenho preocupação de como ele vai conseguir levar essas medidas adiante. Se conseguir, seriam excelentes. E por fim, apenas comentários breves também sobre a cobertura midiática muito pobre. Assim, o jornalismo não é apenas brasileiro, é mundial, sempre superficial, se pegando em chavões, em bravatas, na pura retórica, e tentando colocar na extrema direita. Ele é um ultra radical no sentido de que ele quer liberalizar a economia argentina, ele quer trazer mais liberdade para os empreendedores, para promover mais riqueza e elevar o padrão de vida dos argentinos e que saiam do nível de pobreza que foram colocados por conta de décadas de medidas de governos perdulários, em que o gasto fiscal para bancar, como ele disse, né, onde há uma necessidade nasce um direito, a frase famosa da Eva Peron, é o que acabou bancando culturalmente um Estado que gasta muito para bancar esse estado de bem-estar social, que na prática entrega pobreza e miséria. Mas, enfim, aí temos o primeiro debate da eleição para presidente da Argentina, que Milei, à sua maneira, ainda assim se saiu, na minha avaliação, vencedor. Sérgio Massa é um perdedor do debate. A Patrícia Bullrich, honestamente, preferia que ela tivesse se saído melhor. Acho, especialmente na questão fundamental da economia, acho que aí deixou a desejar. E aproveitando a retórica utilizada pelo Sérgio Massa, se o Javier Milei for eleito e conseguir colocar em prática boa parte do seu programa de governo, o risco sim é a Argentina ir no caminho dos Estados Unidos. Isso o Milei está correto. Mas se o contrário acontecer e o Sérgio Massa for eleito, aí o risco é a Argentina continuar no mesmo caminho, cujo destino final é Zimbábue. Espero ter gostado demais esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem quer saber mais sobre o programa específico de dolarização, se torne membro e aí você vai ter acesso a muito mais conteúdo com muita profundidade e detalhe. Vejo vocês no próximo, valeu!